Uau, eu sempre gosto de gravar meus vídeos retratando para vocês o momento que eu estou vivendo, compartilhando experiências. E hoje eu estava refletindo o seguinte: eu passei algum período da minha vida lendo pra caramba, estudando muito. Eu acredito que durante um período de 4 a 5 anos a gente teve a possibilidade de ler, acredito que uns 100 livros, e nós temos esses livros hoje na nossa coleção pessoal. A gente não poderia chegar em uma livraria, um departamento de livros, para a gente não adquirir algum livro. E a gente adquiriu muito conhecimento, mas eu percebo o seguinte: chega um determinado ponto da sua vida que você tem que começar a digerir tudo aquilo que você se alimentou. A mente da gente, ela cresce, ela evolui através daquilo que a gente dá para ela, daquilo que a gente serve, da comida que a gente se alimenta. Mas chega um certo ponto que a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu e a gente dá uma respirada, porque senão vira uma convulsão cerebral. Ou seja, nosso cérebro tem muita informação e a gente coloca muito pouca coisa em prática. Então, o que é que eu faço hoje? Eu aprendi a ter minha vida com a tríade. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar da minha alma. Já li pra caramba, alimentei o meu intelecto, aprendi muitas coisas. Geralmente todo livro que eu fiz uma leitura, eu grifei lá alguma coisa que me interessa. Esses livros fazem parte da minha coleção. Sempre que eu busco conhecimento, eu vou lá, pesquiso alguma coisa, tiro uma dúvida, porque por incrível que pareça, cada livro que você lê, quando você abre aquela mesma página, parece que você está lendo outro livro. Por quê? Porque você está tendo outra compreensão, você está tendo outro entendimento. A mesma coisa acontece em relação ao condicionamento físico, a preparo físico. Eu tenho me dedicado desde o início do ano passado. Geralmente a gente faz todos os dias 20 km de corrida, a gente faz 15 quilômetros de pedal, mas chega um momento que a gente percebe o seguinte: que a gente tem que descansar, que a gente tem que repousar, que a gente tem que buscar também alimentar o lado da espiritualidade. O mundo hoje é um mundo que cobra muito da gente, é muita correria, é muita agonia, muita pressa. Só para você ter noção, hoje eu já tentei gravar esse vídeo aqui aproximadamente umas 5 vezes. Por quê? É muito barulho. Alguém que tira uma moto da garagem com um barulho ensurdecedor, alguém que passa com a máquina cortando grama, fazendo muito barulho, carros que passam com a descarga estourada. Então é complicado hoje você ter um momento de silêncio, é complicado hoje você buscar um lugar de paz, um lugar onde você possa meditar. Eu falo sempre que, por incrível que pareça, em algumas cidades grandes eu consigo ter mais momento de paz e tranquilidade do que em cidades pequenas. Mas o que é que acontece? A gente deve buscar alimentar essa tríade do corpo, da mente e da alma. Eu conheço pessoas que simplesmente elas passam o tempo todo da vida delas cuidando do corpo, malhando seus bíceps, malhando suas pernas, mas esquecem de alimentar o seu lado cultural. Ontem eu presenciei um vídeo onde uma jovem estava criticando um jovem que é intelectual, acredito, porque durante a hora da recreação, o período de recreação, ele estava lendo. E essa jovem estava zombando desse adolescente. Caramba, isso é bastante salutar o que esse jovem está fazendo, porque ele está alimentando o cérebro dele, ele está nutrindo a mente dele de coisas boas. Porque o que é que acontece? A juventude hoje, durante o período de recreação, fazem barbaridade, parece que nem estão em uma sala de aula, parece que nem estão em um colégio. Então, quando a gente vê alguém fazer alguma coisa diferente, alguém ser diferente da manada, na verdade, esse cara é uma ovelha negra. É uma ovelha negra que se destaca pelo seu lado bom. Então, ainda nós podemos acreditar numa transformação desse mundo, porque existem pessoas diferentes. Ontem eu fiquei muito feliz quando eu encontrei, durante uma viagem, uma pessoa que ela conhece Pablo Marçal, e a gente bateu um papo interessante. Ela fala sobre Paulo Vieira, coach, ok? Ela conhece muita gente legal, Conrado Adolfo, e a gente começou a conversar, e o nosso bate-papo foi bastante interativo. Por quê? Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Eu aprendi uma coisa: você tem que buscar a sua tribo. Não adianta você gastar energia você debater futebol, política e religião. Ou seja, é uma incoerência muito grande. Eu que não sou religioso, eu busco a espiritualidade, eu tentar conversar com um católico. É irracional da minha parte. Então, se eu não sou irracional, eu não posso conversar com alguém que age como alguém que é irracional. Então eu aprendi na minha vida que eu não tenho que gastar energia com nada que eu não tenho resultado. Então, se a cada dia que passa eu só fico lendo, cansando, saturando minha mente e não colocando em prática, de nada está adiantando. O mais importante da leitura é eu ler no livro aquilo que pensadores, pessoas de sucesso conseguiram fazer, conseguiram realmente conquistar na sua vida, avaliar com as posições, com as condições que eu tenho atualmente
e tudo aquilo que eu estou fazendo e chegar à seguinte reflexão: caramba, se eu continuar fazendo as coisas da forma que eu faço hoje, quais os resultados que eu vou obter? A partir do momento que você passa a fazer essa autoanálise, essa reflexão da vida, você começa a ter uma maturidade, você começa a atingir um grau de crescimento. Por quê? Geralmente as pessoas copiam aquilo que as outras fazem. Geralmente as pessoas fazem tudo aquilo como se fosse um padrão. Algumas pessoas me perguntam: caramba, por que você não casou até hoje? Por quê? Porque casamento para a sociedade é um padrão, e eu não vivo o padrão. Eu falo sempre que eu sou o maior quebrador de regras do mundo. Eu quis compreender como é você não casar, como é você não ter filhos, como é você viver uma vida sem tanta pressão. Porque ao mesmo tempo eu converso com pessoas que são casadas e que vivem um bom casamento, mas infelizmente eu converso com a maioria que vive um péssimo casamento. E por outro lado, eu já estudei o livro Casal Inteligente Enriquece Junto. Então isso é legal, você tirar essa experiência de tudo que você pode fazer na sua vida. Mas eu aprendi uma coisa: se você faz exercício, tem um momento também para você relaxar o teu corpo, para você refletir, para você descansar. Se você lê livros, você não pode ler livro de uma maneira acelerada. Por quê? Isso não vai te trazer conhecimento, isso vai te trazer um cansaço mental. O mais importante é você relaxar e você colocar em prática aquilo que você aprendeu no exercício, você fortalecer o teu corpo com caminhada, com corrida, com natação, você se divertir, mas você tem que ter uma hora de lazer, uma hora para você descontrair, uma hora para você contar piada. Você não pode ligar sempre o teu máximo de voltagem 220, porque vai chegar um momento que o motor vai bater. Eu acredito assim, nós seres humanos, nós somos uma máquina. Assim como o carro precisa de óleo, o carro precisa de filtro, o carro precisa de água, de combustível, nós também, seres humanos, precisamos desse abastecimento, nós precisamos dessa manutenção. E a manutenção mais importante para a gente executar sempre é aqui, na nossa mente. Jesus Cristo, o grande Messias, ele deixou uma frase maravilhosa: assim como o homem se vê, assim o homem é. Então chegou o momento da gente trabalhar mais o nosso emocional, mais o nosso psicológico, porque caramba, eu fico lamentando sempre, muito triste, quando eu vejo lugares que eram restaurante, hoje é uma clínica, lugares que eram bares, porque de qualquer maneira quem vai num bar está ali tomando a gelada, se divertindo, jogos. Não, hoje tudo é clínica, então a galera está doente. Por quê? A galera não trabalha a tríade corpo, mente e alma. Se você não equilibrar o teu corpo, a tua mente e a tua alma, você vai cair no buraco negro da insatisfação. Você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você tem. E eu falo sempre, riqueza não é o patrimônio acumulado. Riqueza é a pouca necessidade que você tem. Se você é rico e tem muitas necessidades, você acaba se tornando miserável. Mas se você não tem tanta grana e tem poucas necessidades, você é feliz. Pega esse código, abraça para a vida, você é sempre... Uau!